Ordem após o caos. Análise política e social. Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Ordo Abitiaus. Nós costumamos dizer aqui que quando o caos se torna método, o que fazer? E parece que hoje o mundo inteiro, especialmente a América do Sul, acordou com tamanha perplexidade. Eu, inclusive, fiz aqui um esboço, gostaria de compartilhar com você, mas antes dizer que essa coletiva de hoje, às 13 horas, por conta do ocorrido na Venezuela, o presidente Donald Ordem Trump, após o caos. Análise ele deixa política e algo social. bem claro para nós, que hoje aconteceu um divisor de águas dentro do continente sul-americano. Principalmente por nós sabermos que existe aqui uma guerra de poder pelo poder, o Fórum de São Paulo conduzindo as ações políticas, econômicas, jurídicas e social, isto nada democrático, querendo implantar o BRICS, querendo desdolarizar a economia, afrontando os Estados Unidos da América o tempo todo e buscando sempre uma aliança com China e com Rússia, que estão do outro lado do continente. Ora, a América do Sul é praticamente o quintal americano. Mas eu fiz aqui um esboço, quero tratar com vocês sobre algumas coisas, para não ficar de improviso, né? Algumas coisas que eu anotei aqui, vou fazer uma leitura rápida, depois a gente faz as nossas alegações. Quando Trump ele afirma que qualquer líder sobre as mesmas condições, ou seja, envolvido com narcoterrorismo, repressão, e essa repressão nada mais é do que uma repressão sistêmica, e alianças com potências hostis ao quê? Ao Ocidente, hostil ao Estado Democrático de Direito, hostil ao quê? Aquilo que nós chamamos de república, hostil à liberdade de impressão, hostil ao capitalismo, a uma economia liberal, tudo isso é hostil ao que o Estado americano entende ser um inimigo iminente. Então, ele deixa claro aqui exatamente que essas potências, entendeu? Ou esses líderes, ou esses governos, tratando aqui como pessoas, né? Porque o Maduro é uma pessoa, o Maduro passa, mas a Venezuela continua. Essa pessoa pode ser o próximo. E este recado, ele cai como uma bomba aqui em nosso país. Por quê? Quem é o grande avaliador, quem é o grande operador, conselheiro de Maduro? Quem é que injetou dinheiro na Venezuela? Quem é que injetou dinheiro, por exemplo, no metrô da Venezuela? Evidentemente que é o governo Lula, que é o PT. Partindo do BNDES, inclusive, que até hoje não houve solução. Então, dando continuidade aqui, qual é a próxima fronteira de restauração? Partindo do princípio que nós temos hoje, os Estados Unidos intervindo na Venezuela, deixando claro que vai estar ali até botar a casa em ordem, limpar a Venezuela, criar um ambiente de transição genuinamente democrático. Então, nós pensamos o seguinte: existem outros países, outros governos, alinhados com a Venezuela, que na fala do Trump pode ser a próxima vítima? Então, a primeira coisa que aconteceu hoje foi uma convocação de uma reunião de emergência pelo presidente Lula e sua ala governamental. Então, eu vejo aqui o seguinte, vou ler aqui, porque eu já dei aqui a introdução. Por que o Brasil deve se preocupar? As mesmas condições citadas por Trump já ecoam por aqui. Vivemos sob um governo que, nas palavras de seu próprio líder, condenou a prisão de um ditador, chamando-a de afronta, mas para a nossa tese de Ordo Abitiaus, o governo brasileiro chama de soberania um mundo livre
que agora enxerga como conivência. Então, o governo brasileiro chama de soberania um mundo que não respeita a liberdade, que não respeita a lei máxima do país, que não respeita a liberdade de expressão, de opinião, que não respeita nada que é Estado democrático de direito, chamando tudo isso de democracia. Então, nós sabemos muito que o Fórum de São Paulo ele é liderado pelo presidente do nosso país. Está à frente já há muito tempo. Só que o Fórum de São Paulo, ele acreditava que ele se eternizaria no poder. Esse poder seria eterno. E nós sabemos que nenhum poder é eterno. Eu lembro muito bem que todos os ditadores, eles não saem pela força política, eles não saem pela força jurídica. Eles só saem realmente pela força. E força bélica. Nós podemos citar aqui vários impérios que caíram contra outros impérios. Nós temos aí o Império Romano que caiu contra outros impérios, Império Persa, Império Otomano e tantos outros impérios, para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Então aqui eu dei seguimento aqui, que se o Fórum de São Paulo acreditava que o controle das instituições e a criação de uma ditadura do judiciário seriam escudos eternos, o dia de hoje provou o contrário. Quando as instituições internas de uma nação falham em punir o crime e restaurar a ordem, quando não existe dentro ou internamente, ela vem de fora. E aqui eu quero abrir um comentário bem interessante. Nós falamos lá na introdução do nosso canal, e quem quiser pode conferir, nós trouxemos uma ideia, uma tese filosófica de Nicolau Maquiavel, que estabelece o seguinte, que para se manter no poder, os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que aquele homem, aquela pessoa, para se manter no poder, ela deve fazer qualquer coisa, mesmo que seja escusa, ilegal, que seja cruel, que seja obscura, que seja antidemocrática, que venha tomar de assalto a liberdade de um povo, que traga o império do medo, que não respeite a Constituição, que não respeite a lei, que não respeite a ordem e que impere realmente o caos. Ou seja, é a luta do poder pelo poder e na força do poder. Então, se Maquiavel ele diz que os fins justificam os meios para que esse homem, esse líder, se mantenha no poder, desobedecendo toda a ordem, desobedecendo toda a lei máxima desses países, desobedecendo toda uma sociedade, hoje os Estados Unidos faz o inverso. Ora, se os fins justificam os meios para se manter no poder, a ideia de Maquiavel hoje ela foi uma ideia reversa. Nós podemos observar que os Estados Unidos usou a mesma tese de forma reversa. Usa o poder para destituir um ditador que, usando todos esses meios, né, para atingir seus fins, seus objetivos, esses meios escusos, naturalmente a sociedade perdeu o poder, a legislação perdeu o poder, as Forças Armadas perdeu o poder, então esse ditador ele tomou controle do país. Então esse ditador, esse Maduro, ele é o príncipe de Maquiavel, na ideia de Nicolau Maquiavel. Então, praticamente os Estados Unidos pegou a mesma tese e reverteu ela. Se ele só sai pela mesma força que ele impôs para se manter eternamente no poder, ele só pode sair por uma força maior com poder para destituí-lo. Então, é a tese de Maquiavel reversa. Interessante isso. Queria que você pensasse nisso. E pensando nisso, tu já vai deixando o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixa sugestões, faça seu comentário, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que nós estamos nos esforçando e trabalhando para trazer para você melhores conteúdos. Então a gente tem essa ideia e é bom que se fale isso, já que o nosso canal ele
tem uma ideia não só de política, mas de geopolítica, de teses filosóficas, que foram extremamente infelizes na sua criação ou na sua alegação, mas é um alerta para as instituições do país. É um alerta para o Brasil em todos os poderes constituídos da República. E nós já temos os efeitos disso. Reunião de emergência já sendo convocada, né? E o que acontece? Imagine que hoje a Venezuela já está em festa. Eu fico pensando num cidadão venezuelano hoje, pensando na possibilidade de ele ter o seu país livre através de uma intervenção externa. Porque, a rigor, nós brasileiros, há pouco tempo fomos para as ruas com as bandeiras dos Estados Unidos, dividindo o espaço com a bandeira brasileira e pedindo, pelo amor de Deus, para que o Trump intervisse no Brasil. Mas me parece que os Estados Unidos trabalha com pragmatismo, trabalha com inteligência e quer fazer a coisa de uma forma bem pragmática, uma forma bem inteligente. Então, eu preciso começar do mais difícil para o mais fácil. E o mais difícil hoje é restabelecer a ordem após o caos na Venezuela. Quem sabe depois restabelecer a ordem no Brasil após o caos que estamos vivendo. E voltando aqui para o meu arcabouço, entendeu? Instituições brasileiras que estão de aviso prévio, né, sobre essa questão, nós temos aqui um perigo muito grande. Qual o perigo que nós temos aqui no Brasil, na América do Sul, principalmente na Venezuela? A hegemonia de duas nações do Oriente, China e Rússia, que investe pesado na Venezuela e que investe pesado no Brasil. No quintal dos americanos, é certo que o governo americano faria alguma coisa. Então, a conclusão desse primeiro bloco aqui é deixar claro para você que a bola da vez é o Brasil. Nós já temos Carvajal, que era o braço direito de Maduro, não só preso nos Estados Unidos, mas com uma delação premiada que nós não sabemos todo o conteúdo. E agora, Maduro com a sua esposa é preso. Por que com a sua esposa? Para que a esposa dele não desse continuidade à sua saga ditatorial. Então, os dois presos levados para os Estados Unidos por meio de um navio de guerra, que serão julgados, serão processados, condenados, e em meio a esse processo, é certo de que haverá aí uma pressão para uma delação premiada, para uma diminuição de pena, e quem é a pessoa, e quem é o governo, e quem é o país que está na bola da vez? Claro que é o Brasil. Claro que é o Brasil. Então, dentro desse cenário, eu acredito que o fato real, e eu coloquei aqui, vou estar passando para vocês, o fato real de tudo que está acontecendo no pronunciamento de hoje, do presidente Donald Trump, é que ele mencionou que os Estados Unidos ficará o tempo que for adequado para uma transição e que outros líderes regionais, como Petro na Colômbia, devem ficar espertos. Ele usa a expressão em inglês, que depois eu fui traduzir para entender, what is us? No contexto desse pronunciamento, Trump quer dizer o seguinte, fique esperto. O mais comum no Brasil é abre o olho, se cuide. Então, quando o Trump usa essa expressão, ele está dizendo, ou dando um recado, que é o seguinte, qualquer líder em questão que está dentro desse perfil do Maduro deve se preocupar e ficar atento aos seus próximos passos e ter muito cuidado, pois ele, o Trump e o governo americano estão observando cada passo e que o próximo alvo pode ser o Brasil. Isso é uma forma de dizer, fique atento, porque nós estamos indo atrás de você. Fique esperto, nós estamos te observando. Aí, o nosso lema de dizer o seguinte, quando o caos se torna um método, fazer o quê? Ficar esperto, ficar de olho, porque estamos sendo observados.
O Brasil não é um mandatário da América do Sul e muito menos da América Latina. O Brasil é o principal e primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos. E não é só o primeiro parceiro comercial, é o primeiro parceiro bélico, é o primeiro parceiro em democracia, em Estado democrático de direito, ocidental, capitalista. Então, tudo isso são influências de uma coletiva que imediatamente provocou o quê? Provocou uma reação do governo brasileiro em convocar uma reunião de emergência. Ou seja, já há um feedback. A coisa aconteceu na Venezuela e já tem aqui um reflexo direto. Mas por que uma pessoa que se julga tão imponente, após a prisão em uma coletiva do presidente Donald Trump, convocaria uma reunião de emergência? Por qual motivo? Por qual razão? Eu acredito que alguém vai perder o sono a partir de hoje. Eu acredito que não só alguém, mas eu acredito que a maioria daqueles que fazem parte do governo atual brasileiro, a partir de hoje, perderão o sono. A partir de hoje, as noites serão longas, os dias serão tenebrosos e nós teremos dias de trevas. Será complicado conviver no Brasil com um governo que é conselheiro de um ditador que acaba de ser capturado e retirado da vida pública da Venezuela. Então, nós reafirmamos aqui exatamente o seguinte: quando o caos se torna método, o que fazer? Usar a força para devolver a ordem aonde o caos impera. Então, acreditamos aqui, no nosso canal Ordo ab Chaos, quer dizer ordem após o caos, é que este método de produzir o caos, o império do medo, a anarquia, implantar uma ditadura do proletariado, implantar um governo tirânico, caótico, sempre terá dias contados. E o dia da ditadura venezuelana parece que acabou hoje. E quando será o dia que a ditadura brasileira acabará? Então, o relógio para o Brasil começou a marcar tic-tac, tic-tac, tic-tac a partir das 13 horas de hoje. Esse é o canal Ordo ab Chaos. Quando o caos se torna método, só a força e o poder consegue trazer a ordem. Por quê? Politicamente já foi, juridicamente já foi, socialmente já foi, religiosamente já foi. Então, contra o poder, só o poder. Contra a força, só a força. Esse é o final de todos os ditadores. Querem ver uma coisa? 1989, o mesmo modus operandi dos Estados Unidos, no Panamá, com relação a Manuel Noriega. Qual é a diferença de um para o outro? Os Estados Unidos asfixiou o Panamá, asfixiou o governo de Noriega e ele se entregou. Os Estados Unidos fez a mesma coisa aqui na América do Sul. Levou todo o seu contingente bélico, ficou ali pressionando, esperando o quê? Que o Maduro se entregasse, porque a ideia de Trump é o Maduro vivo e não morto. Ele é um arquivo vivo. Mas o Maduro resistiu e não se entregou. Como ele resistiu e não se entregou, as forças especiais americanas fizeram o que fizeram com Bin Laden, fizeram o que fizeram com Saddam Hussein. Então, a mídia, de imediato, já começa a dizer que é fake news, exige prova viva, fala que o cara não foi preso, que os Estados Unidos não fez. Mas será que o governo americano, o presidente Donald Trump, iria colocar toda a sua reputação num pronunciamento oficial coletivo para falar fake news? Venhamos e convenhamos. Então, com Noriega foi a mesma coisa. Foi preso, se entregou, foi preso, condenado e processado. Com Saddam Hussein e o Bin Laden, a mesma coisa. A mídia se comportou do mesmo jeito. Então, eu quero crer que sim, acabou a ditadura da Venezuela. E essa intervenção americana em solo venezuelano, ela será permanente até que o Estado, até que o país e a sociedade
tenha condições de uma transição pacífica e genuinamente democrática. Não é isso que nós queremos aqui para o nosso Brasil? Então a mensagem foi dada, fica esperto, governo brasileiro. Nós estamos de olho em vocês, cada passo de vocês. E pode ser a bola da vez e a próxima vítima. Isso, para nós brasileiros, seria uma maravilha e um carnaval fora de época. Esse é o canal Ordo Ab Chaos. Quando o caos se torna método, o que fazer? Nós já estamos vendo aí o que fazer. Então, estejamos aí atentos e que você possa estar junto conosco aí nessa missão de trazer informações para o cidadão comum, mitigando aí as mentiras, mitigando aí o sensacionalismo, mitigando aí as fake news, mitigando aí as coisas que realmente não são fato. Nós descrevemos, fizemos aqui um resumo, fizemos aqui anotações para não sair nada de improviso. E é isso que nós queremos aqui, trabalhar de acordo com a verdade. Valeu, até a próxima. Ordo Ab Chaos. Quando o caos se torna método, fazer o quê?